Boa noite, pessoas. Bem-vindo aqui no Insta, doutora Oncala Simone. Hoje temos um podcast. Estamos numa maratona falando de pessoas que comem pouco, pessoas que comem muito e falando essa semana sobre obesidade. Quinta-feira passada, lá no meu canal, doutora Oncala Simone Pensando Bem, eu iniciei esse assunto sobre os aspectos psicológicos da obesidade, né? Então, dê um pulinho lá para saber. E hoje eu vou falar com um médico para falar a respeito dos aspectos orgânicos, né, que podem desencadear a obesidade, assim como as comorbidades a respeito da obesidade, né? Então, hoje eu vou falar com o Dr. Marcos Giansante, da DB Saúde e Cirurgia, ele é titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e ele trabalha com a sua equipe, com o Dr. Marcelo Bianchini, com o Dr. Rogério Matar, 3 gamers da cirurgia da videolaparoscopia, de dar inveja a qualquer garoto que joga PlayStation. Então, eu vou chamar aqui o doutor. Vamos lá, deixa eu achá-lo. Achei. E nós vamos conversar a respeito da obesidade. Boa noite, doutor Marcos. Muito obrigada por estar aqui. Tudo bem com você, Simone? Tudo bem. Estamos aqui numa maratona, há 2 semanas falando de pessoas que comem pouco, pessoas que comem muito. Falei sobre os aspectos psicológicos, né, da obesidade, mas eu sei que tem aspectos orgânicos e também eu acredito que o senhor tenha muitas histórias para contar, porque os pacientes que chegam no seu consultório já estão meio que na reta final, né, com comorbidades e com muitas dificuldades para trabalhar, né? Eu, às vezes, faço algumas avaliações, né, para as pessoas fazerem a bariátrica, e eu percebo que as histórias são muito parecidas, né? Então, começam todos os impedimentos no social, no profissional, no sexual. Então, as pessoas começam a ficar extremamente limitadas e ficam mais sedentárias ainda por ter a impossibilidade de fazer uma caminhada, problema de joelho, problema de coluna. E eu gostaria um pouco que o senhor trouxesse como que essas pessoas chegam, né? Quais as queixas, como que elas chegam no seu consultório, porque elas já estão numa reta final, não tem mais como fazer, porque já tentaram regime da Lua, regime do astronauta, regime da USP, e aquele efeito sanfona, e aí eles começam a apresentar muitas comorbidades. Eu acredito também que deva ter alguns aspectos orgânicos, né, que possam desencadear isso. Eu gostaria de deixar essa palavra para o senhor. Oi, Simone. Em primeiro lugar, é um prazer. Você está me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo? Estou. Está um pouquinho baixo, acho. Vou colocar mais perto, então, aqui. Eu não sei se eu sou surda ou se está baixo. A gente vai ficando velho, a gente tem dúvidas. O pessoal pode colocar aí. Se eu estiver falando muito baixo, o pessoal pode escrever. Isso, eu tento por favor. melhorar aqui a minha performance. Olha aí, está todo mundo entrando aqui, falando do anjo do doutor Marcos. Vamos lá, doutor Marcos. Isso é um reflexo da dificuldade do tratamento da doença. Na verdade, é um reflexo do preconceito da sociedade em relação a uma doença, que não é tratado como doença, é tratado como uma falha individual, pessoal. Você é obeso porque você negligencia um aspecto da sua vida, ou porque você deixa de cumprir alguma coisa. Enfim, você está cometendo um erro e aí você é obeso. Então, é óbvio que essas pessoas, quando chegam
tem uma decisão por uma cirurgia, alguma coisa um pouco mais tida como radical, mas que nem sempre é tão radical como as pessoas imaginam, né? Elas chegam muito fragilizadas no seu aspecto emocional, necessitam de acolhimento, necessitam entender, porque elas só conhecem o lado do preconceito da doença, né? Tudo que foi mostrado, tudo que vem sendo mostrado para elas, algumas mais chegam numa idade mais jovem, mas outros passaram 30, 40 anos Sim. sendo bombardeados por esse preconceito. Então, tudo que eles conhecem a respeito da doença, da obesidade e do ganho de peso é o preconceito com que a sociedade trata isso, com que os vizinhos, o tio, a irmã, a prima, todos tratam dessa forma. Então, o reflexo é isso, quando você estende a mão, oferece um tratamento, um acolhimento, e a pessoa consegue, às vezes, uma pequena vitória, um sucesso pequeno em relação a uma doença tão grave, tão difícil de tratar como a obesidade, é o doente mais grato do mundo, né? Um doente que Sim. é sempre uma alegria, né? É uma felicidade muito grande de tratar o doente obeso. Tem médicos que às vezes procuram fugir um pouquinho, porque o obeso é muito ansioso, isso, aquilo, mas eu acho que é o doente que ele vai ser grato a você, ele é um doente que precisa de ajuda muito grande. E eu sempre falo, né, que eu achei que eu ia ensinar alguma coisa para os pacientes obesos, mas eu acabei aprendendo muito mais do que ensinei com essa publicação. Verdade. Verdade. E tem algumas causas orgânicas, né? Porque eu andei lendo algumas coisas a respeito e eu vi que tem um componente genético, mas é um percentual pequeno, tem problemas metabólicos, endocrinológicos. Dentro da sua experiência, doutor Marcos, tem alguma condição orgânica que o senhor percebe que tem uma maior incidência dentro do estado da obesidade do indivíduo? Eu acho que a dificuldade no tratamento e a gravidade do tratamento está centrada justamente nisso, né? Ela é uma doença multifatorial, ela é, digamos, 95% orgânica, né? Não é não é 95% comportamental e 5% orgânico. Até não existe comportamento desligado do orgânico, né? Não existe comportamento desligado de neurotransmissores do cérebro. Então, é uma conexão muito difícil, né? Mas existe essa somatória de fatores difíceis de se enfrentar. Começa pela hereditariedade, que você falou, né? Que existe um perfil de transmissão genética. Você pode recorrer à ciência, que não é dona e toda poderosa, mas você pode recorrer à ciência. Mas você pode simplesmente observar, né? Avós obesos, pais obesos, filhos obesos, netos obesos. Então, de uma observação mais simples, você consegue pegar esse link da hereditariedade na doença. Às vezes pula uma geração, pulam duas, às vezes não vai acometer todas as pessoas da família, mas ela tem uma certa dominância nas famílias quando ela está presente. Tá? Isso é um fato que é difícil negar. Então a gente começou a falar da hereditariedade. Se eu estiver falando muito, você me interrompe, tá? Não. Ele me interessa muito, eu gosto muito. É o seu lugar de fala, a medicina. Então, em primeiro lugar, tem a hereditariedade. Em segundo lugar, a gente poderia colocar os aspectos hormonais, né? Os aspectos que, quando a gente fala em obesidade, hormônios, todo mundo lembra da tireoide, né? Ah, porque a tireoide, hipotireoidismo engorda e tal. E realmente a medicina foi muito tempo focada em tireoide e os hormônios da tireoide, como eles são um certo alimento do metabolismo, alimento da célula. Mas hoje a gente sabe que existe uma enormidade de outros. A tireoide produz lá T3, T4 e tal, mas quando nós temos no próprio aparelho digestivo uma centena de outros hormônios, uma centena de outras substâncias, neurotransmissores, que vão fazer parte desse processo de uma maneira mais efetiva do que a própria tireoide. O aparelho digestivo,
até metade do século passado, ele era tido simplesmente como uma questão de absorver, de eliminar e absorver líquidos, preparar a evacuação, as fezes. Ele nunca foi encarado como uma glândula. Hoje a gente olha para o aparelho digestivo como um órgão basicamente produtor de hormônios, produtor que possui neuroreceptores, libera substâncias químicas, hormônios, e que vão mexer fazer um diálogo de todo o nosso corpo. Então, o estômago conversa com o fígado conversa com as diversas porções do intestino que produzem substâncias diferentes, o intestino dialoga com o pâncreas. Todos eles, através desses neurotransmissores, desses hormônios, todos esses órgãos do aparelho digestivo dialogam com o cérebro, e o nosso comportamento, uma boa parte do nosso funcionamento do ponto de vista orgânico depende desse diálogo, e uma grande parte do nosso comportamento, aí é a parte mais sua do que minha, né? Mas a parte do nosso comportamento, dos nossos hábitos, da maneira como a gente se dedica a um certo núcleo de comportamento ou a outro núcleo de comportamento, se a gente tem um comportamento mais repetitivo, se a gente tem um comportamento mais abusivo de determinadas drogas, ou abusivo de determinados alimentos, ou abusivo de álcool, não é uma opção, simplesmente uma opção pessoal por um erro de comportamento. Uma grande parte desse comportamento é fruto dessa interação que nós temos, essa interação orgânica que nos leva a agir dessa forma. Eu acho muito interessante, né? Eu, como neuropsicóloga, quando eu escutei que no intestino nós temos neurônios no intestino que mandam estímulos, né, e informações para o cérebro, eu gostaria que o senhor me falasse um pouco disso, porque eu fiquei, né, encantada com isso. Nós temos algumas centenas de milhares dessas terminações nervosas, desses neurônios, que são receptores, eles se sensibilizam com as substâncias que nós ingerimos e oferecem respostas. Para você ter uma ideia, e tudo isso era muito desconhecido, né? Para você ter uma ideia, o mecanismo de controle do diabetes, por exemplo, através da insulina, do glucagon e de outras enzimas, se você injetar na veia de uma pessoa uma solução com glicose, ele vai ter uma resposta de produção de insulina, glucagon, para se equilibrar e tudo. Vai aumentar a glicemia com uma performance X e tudo. Se você oferecer esse mesmo açúcar por via oral, ele também vai estar estimulando, ele vai cair no enterócito, né, que são as células do intestino, que são diferentes os enterócitos numa porção mais alta do jejum, uma porção mais alta ainda, que é o duodeno, ou se está lá no finalzinho do intestino delgado, que é o íleo, vocês vão ter hormônios diferentes, receptores diferentes, e a resposta para o açúcar, para essa ingestão de açúcar, vai ser muito mais alta quando ela é feita via oral do que endovenosa. Talvez esse tenha sido um dos primeiros passos que levou os cientistas a tentar entender um pouco melhor o aparelho digestivo. Né? Que uma ingestão de açúcar ela é mais eficiente para induzir a produção de insulina do que uma injeção de açúcar, de glicose na veia. Entendi. Então, nós temos essas centenas de receptores, tá, em cada parte do aparelho digestivo, e eles vão promover esse diálogo. Eu não sei se é interessante a gente falar em nomes, mas os nomes conhecidos que a gente sabia lá de trás, insulina, glucagon, alguns hormônios envolvidos com a colicistocinina, envolvidos com a vesícula biliar, mas a gente conhecia 3 ou 4. De repente, apareceram os GLPs, né, que são os glucagon simile, ou glucagon-like, apareceram o GI, o GLP-1, o GLP-2, e uma série de outros hormônios que a gente ainda vai descobrir.
e que tem ações muito mais intensas e interessantes do que esses antigos que a gente conhecia. E abriu-se uma janela diferente também. E a gente percebeu que a cirurgia bariátrica mexia muito com esses hormônios. A princípio, a cirurgia bariátrica ela foi baseada mais em restrição, né? Vamos diminuir o estômago e talvez provocar uma certa desabsorção e talvez fazer, a partir disso, esse indivíduo emagreça. Mas os cirurgiões naquela época não tinham a menor noção que, na verdade, eles não estavam provocando um fenômeno restritivo. Eles estavam, na verdade, eu sempre falo, é um bisturi químico. A mudança, ela vai mudar todo esse diálogo neuro-hormonal, endócrino, Sim, todo esse o diálogo diálogo. dos GLPs e da insulina, estimulação do pâncreas, estimulação dos núcleos de saciedade com a diminuição da grelina. É uma coisa extremamente complexa. E o resultado final que você vai ter é um estímulo mais precoce da saciedade, um estímulo para aumentar um pouquinho o metabolismo do paciente, né? O paciente que tem a doença, a obesidade, esse seria o terceiro fator. Eu falei da hereditariedade, falei da questão hormonal, e tem a questão metabólica também, que a cirurgia ou essas alterações hormonais e de neurotransmissores vão estimular também o metabolismo. Durante muito tempo a gente achou que o metabolismo era igual para todo mundo, né, Simone? Então, quem comia certo ficava magro, quem comia errado ficava obeso. Então era uma questão de fazer o certo ou o errado. Hoje a gente sabe que o erro alimentar é uma das causas dessa doença multifatorial, mas nem sempre ela é a causa mais importante. Algumas vezes, a partir de um alimento que você come, ele pode pegar um caminho no seu metabolismo, que é patrocinado ali por uma série de reações químicas, que são ajudadas por diversas enzimas e hormônios que o nosso organismo produz. No final desse caminho, ele vai chegar lá e vai conseguir armazenar energia. Infelizmente, a gente armazena na forma de gordura. Ou então ele pode, ao mesmo tempo, ele pode pegar um outro caminho, outras reações químicas, outros hormônios, outras enzimas envolvidas, e ele vai fazer o oposto, ele vai queimar essa energia. E É muito complexo. Seria até uma burrice a gente imaginar que esses caminhos funcionam da mesma forma para pessoas diferentes. Então, algumas pessoas têm um privilégio de ter um caminho mais eficiente, de ter enzimas melhores, de ter enzimas produzidas em maior número, naquele caminho que vai fazer ela ter a queima de caloria. Ela vai conseguir... o magro de ruindade, na verdade, não é um mito, uma coisa... um mito da sociedade. Ele existe, né? Ele tem o privilégio de ter o caminho para queimar mais eficiente. E o caminho de armazenar menos eficiente. A pessoa que tem a doença obesidade, ela é o contrário, né? O caminho para queimar dela, ela é capenga, ela não produz aquelas enzimas, algumas ela produz com defeito ou em menor quantidade. Então, a vocação... Não é que o metabolismo é lento, por isso a pessoa engorda. Isso também é um erro comum, né? Falar, meu metabolismo é lento, por isso eu engordo. Não, o seu metabolismo não é lento, ele é muito rápido, muito eficiente, porém com uma vocação, com um caminho de reações químicas melhor para fazer você armazenar energia na forma de gordura. Então, existe, né, uma individualidade mesmo orgânica das pessoas, né, de ter a síntese, né, dessa química, como também a distribuição dessa química, né, é uma coisa como impressão digital. Né? Cada um tem um metabolismo diferente, que atua de uma forma diferente, por vezes mais eficientes de um lado, outros não. Né? E eu percebo o quanto toda essa questão, né, da química, do comportamento, dos aspectos orgânicos, né, envolve assim uma trama que no fim constitui, né, um indivíduo naquele perfil, né? Aí ele desenvolve um perfil. Exatamente. E eu acho que o objetivo desse tipo de conversa não é
aprofundar, oferecer subsídios científicos e totais de compreensão, mas sim tirar o preconceito, né? Se as pessoas saírem entendendo que a obesidade é uma doença, que o obeso tem direito de procurar o tratamento, seja ele o tratamento clínico, o tratamento cirúrgico, o acompanhamento psicológico, psiquiátrico e tudo mais, eu acho que isso já vai ter valido a pena essa conversa, né? Que existem uma centena de fatores que fazem com que a doença se manifeste. É muito difícil a gente tentar colocar isso numa síntese, né? A própria saciedade. Como é que funciona a saciedade? Por que um indivíduo sente mais fome e o outro sente menos fome? Ah, esse que sente mais fome é uma questão de ele é mais sem vergonha, ele não consegue se regrar e aí ele come mais. E o outro que consegue, então ele é o cara certinho, ele é o cara correto. Olha, ele consegue comer na medida certa, ele para porque ele é mais ele é mais controlado, né? Na verdade, isso está muito longe de estar no nosso controle, né? Isso é uma outra característica que a gente já traz do berço quando a gente nasce. Então o alimento, quando a gente engole, ele vai ser transportado, então ele vai chegar no estômago. O estômago tem funções muito pequenas de absorção e metabólicas, efetivamente. Ele vai receber, ele vai triturar, ele vai armazenar esse primeiro passo aí dos alimentos que a gente recebe. E quando ele chega no estômago, o estômago de todos nós ele é colapsado, ele é fechado, né? Ele é uma cavidade virtual. Quando ele começa a receber o alimento, essa musculatura lisa vai se distendendo, vai aumentando, e aí ele vai acomodando esse alimento. Então essa história é outro mito, né? Ah, esse indivíduo deve ter um estômago muito grande, porque ele come muito. Ah, esse deve ter menor... Não, estômago dilatado, né? Nós, tem estômago dilatado. Isso, ninguém tem estômago dilatado, né? A não ser patologias muito diferenciadas. Mas o nosso estômago, via de regra, ele acomoda 75 ml, de todos nós. Quando ele começa a receber o alimento, ele vai relaxar a musculatura lisa, e aí ele pode se transformar em um reservatório que vai acomodar até 2 litros, 2.000 ml. Quando isso é feito a digestão, o maceramento, e ele é encaminhado para as outras porções, ele vai voltar para os 75 ml, ele vai ficar lá quietinho com 75 ml. Mas como é que é determinado o limite? Se eu vou comer uma pizza inteira, ou se eu vou comer só um pedaço ou 2? É pela minha força de vontade? É o Espírito Santo que me ilumina? É uma coisa que vem do nada? Não. É óbvio que o alimento chega... Na primeira garfada que você dá, a primeira porção de alimento que vai chegar no seu estômago, ele já vai lá encostar em algumas células, ele vai encostar em alguns desses neurônios, desses receptores que você falou. Já precocemente ele vai começar a trocar figurinha ali, mensagens, estímulos para o cérebro, tudo, já no sentido de despertar a saciedade. Não é só quando você está com a barriga cheiona que você vai ter a saciedade. Sim, já no processo do comer, da primeira, segunda garfada, já vai estimulando. Isso, e são mensagens trocadas de uma maneira autônoma, ou seja, automática. Nós não participamos desse diálogo no nosso aparelho digestivo com o cérebro. Ele não é consciente. Né? Lógico que não. E o fruto desse diálogo de neurotransmissores, tudo vai desencadear, vai dar um gatilho, tá? Que vai chegar no seu cérebro e vai dizer, olha, eu já estou saciado, eu já estou satisfeito. Agora, quando é que é desencadeado esse gatilho? Ele é igual para todas as pessoas? Quer dizer que para todo mundo... Um pouquinho de alimento chega lá, encosta na célula, desencadeia reações, libera hormônios, libera substâncias, e aí avisa todo mundo que comer aquele pouquinho já está bom, e aí todo mundo para. Não. Esse gatilho pode ser um pouco mais eficiente para algumas pessoas, e ser desencadeado um pouquinho mais precoce. Isso vai ajudar essa pessoa a ser um pouco mais moderada na alimentação, vai conseguir dar um stop para ela um pouco mais antecipado, o que é muito interessante. E, infelizmente, uma parcela da população não vai ter esse benefício.
Então o alimento vai chegar lá um pouquinho, vai encostar, ou vai estimular muito pouco, ou não vai estimular, ou vai ser um gatilho, uma alça mais retardada de diálogo com o cérebro. Então ela vai comer mais um pouquinho, não estimulou, não deu gatilho. Ela vai comer mais um pouquinho, não estimulou, não deu gatilho. Vai comer mais um pouquinho. Então o paciente que é portador da doença, obesidade, ela também, entre um monte de coisa que eu já falei, ela tem isso também, um retardo na liberação neurohormonal desse gatilho de saciedade. Então ela vai conseguir, ou ela não tem, viu, Simone? Sinceramente, nesse tempo aí, lidando com pessoas assim, eu tenho pacientes que falam, olha, doutor, sinceramente, dizer que eu paro de comer porque a fome passou é mentira, isso não acontece. Às vezes eu paro de comer porque eu fiquei meio envergonhado, porque a comida acabou. Racionalmente, né? Racionalmente ele viu que ele comeu 8 pedaços de pizza e que vai ficar feio comer mais. Mas a saciedade não chegou. Não chegou. Porque ele é sem vergonha, porque ele não sabe o seu limite, porque ele está sendo ineficiente. Não. Né? Negligente. Negligente, não. Ele não recebeu esse suporte neurohormonal do próprio corpo. E o outro que parou antes? Esse sim é o exemplo, né? É o cara, o bonzão, o bambambam, ele consegue se controlar porque ele é moderado, porque ele é isso tal. Ele tem mérito nesse processo? Ele é poderoso? Sinto muito. Ninguém tem mérito nessa história. Tá? Tudo isso é uma relação de hormônios, substâncias químicas, um diálogo autônomo com o cérebro, ou seja, autônomo. Nós não mediamos esse não diálogo. É consciente isso, né? Isso. Ele não é consciente. Nós não mediamos esse processo. É claro que uma terapia pode te ajudar a interferir. Eu acho que tudo isso que eu estou falando é um contexto tão grande, né, que não é para criar desesperança, é para criar esperança, né? Sim. Para entendermos como que é, né, esse complexo, né, dessa atuação. Então, reduzir um estômago, por exemplo, como a gente faz em algumas técnicas, eu sou cirurgião bariátrico, mas eu estou falando de obesidade como um todo. Tá? É um assunto que me interessa como um todo, né? Não só cirurgia bariátrica. Mas o que a gente faz na cirurgia bariátrica, a princípio era uma tentativa, talvez até mecânica, né, de diminuir o estômago e obrigar a pessoa a comer menos. Mas o que a gente não sabia é que realmente, quando a gente diminui esse estômago, a gente aflora esses receptores que estavam meio quiescentes, meio dormentes, meio quietos. A gente estimula mais o processo de proximidade do alimento com essas células, né, porque ela está num reservatório menor, e aí aquele gatilho que ia ser desencadeado lá na frente, depois de um período muito maior, ou não seria desencadeado, né, que tem obesos que não sentem esse reflexo de saciedade, sim, a gente consegue antecipar isso, a gente regula, traz ele para pouquinho, para próximo, né? Não é que você vai fazer uma cirurgia e aí você vai continuar com a fome e aí você não vai conseguir comer porque não cabe. Isso seria uma loucura, isso seria lógico, isso seria uma tortura. Seria uma tortura que levaria o indivíduo, né, a outros problemas muito sérios. Sim, a passar mal. Isso, na verdade, o que a gente está fazendo é só corrigindo. Ele tem uma alça longa de saciedade que vai ser despertada lá na frente, a gente diminui o reservatório e a gente vai trazer essa alça de gatilho para a saciedade para mais perto, para uma área de maior benefício para o indivíduo, onde ele vai comer menos e já vai se sentir saciado. Então é fácil. Depois que você faz a cirurgia bariátrica, tudo fica fácil? Não fica fácil. É difícil tratar a obesidade, sempre vai ser difícil, né? É difícil tratar sem a cirurgia, continua difícil depois da cirurgia. Porque se por um lado você diminuiu a quantidade, você também pode, se você continuar errando na qualidade, você pode diminuir a oferta de nutrientes importantes. Então, a cirurgia não é uma garantia de sucesso e nem uma garantia de fracasso, como alguns imaginam, né? Você não coloca ela num padrão. Olha, fazer a cirurgia causa isso, ou fazer a cirurgia causa aquilo. Não.
A cirurgia é uma Ela é ferramenta. uma possibilidade. Ela é uma possibilidade. E cada um vai construir a sua história com essa possibilidade. Sim, e cada organismo também vai reagir de uma forma diferente. Exatamente. Existem sucessos orgânicos, né, que são Individuais. Individuais. Respostas individuais que vão, às Respostas. vezes, que vão trazer um benefício maior para um grupo de indivíduos. E existem pessoas que vão se beneficiar menos do mesmo procedimento. Ou vão ter uma hiperresposta. Sim, mas assim, isso daí em qualquer tipo de intervenção, né, doutor Marcos? Exatamente. Cada organismo reage de um jeito, responde de um jeito, a pessoa também, né, ela tem todo um modus vivendi, uma questão psicológica, um estilo de rotina, uma forma de lidar com situações, quer dizer, tudo isso é muito complexo, a gente não pode apostar em uma intervenção, seja médica, cirúrgica, psicológica. Isso. Então a gente vai caminhando, né? Quer dizer, a gente vai vendo quantas possibilidades existem dentro dessa doença, né? Dentro desse processo que torna a gente poder ter um peso mais adequado, uma nutrição mais adequada ou não. Existe o erro alimentar que pode estar envolvido? Existe. A gente deve classificar isso como a base fundamental de tudo? Não, a gente precisa analisar isso com muita calma. Existe o lado emocional, a famosa cabeça de gordo. Porque você tem cabeça de gordo, por isso que você faz isso. De novo, é o erro, né? Você pensa errado, você faz errado, porque você... Esse lado do cérebro, de quem tem a doença obesidade, ele também já é bem definido, né, Simone? Ele é bem... A gente sabe disso. Todo obeso, ele tem um perfil sindrômico muito semelhante. Então, todo obeso, ele vai ter períodos de muita ansiedade, ele vai alternar ou simultaneamente ter períodos de depressão, de maior ou de menor intensidade, e vai alternar também com períodos de muita intensidade de procura pela comida, né, de compulsão. Então ele pode alternar ou ele pode ter isso tudo ao mesmo tempo, né? Transtorno de ansiedade, depressão e a compulsão, né? Quando é tudo junto, é o samba do crioulo doido, né? A coisa fica um pouquinho mais difícil. E todas as pessoas vão ter esses transtornos de maneira semelhante? Também não, né? A gente sabe, olha, se você vai... Tem um paciente que tem 250 quilos, outro que tem 175. O transtorno de ansiedade dele e a doença compulsão dele são iguais a de um obeso que tem 100 quilos, 120 quilos? É óbvio que não. Então, a manifestação de todos esses fatores, dentro dos doentes que têm a mesma doença, essas manifestações têm intensidades diferentes. O que torna o olhar médico, o olhar de tratamento para esses doentes bem diferenciado. Sim, para compreender esse paciente. A gente precisa compreender como esse paciente funciona. Exatamente. A compulsão, por exemplo, a compulsão alimentar do paciente obeso, ela é a mesma... todos esses estímulos, esse estímulo de repetição do prazer, quando a gente oferece um prazer para o cérebro, é óbvio que ele vai procurar uma recompensa novamente, né? Ele vai tentar se estimular alguns caminhos para ele obter uma nova recompensa de prazer igual àquela. Então existe esse núcleo de recompensa e de prazer, e existe um núcleo de repetição de processos. Eles são separados, mas caminham um pouquinho iguais, que é o núcleo accumbens. É aquele núcleo que media assim, aqueles atos repetitivos do nosso dia a dia. Todo dia eu acordo às 6h30 da manhã. Quando chega no sábado, eu acordo às 6h30 da manhã. Por quê? Porque o meu núcleo accumbens, ele me programa para repetir aquele... quando chega meio-dia, eu estou com fome. Por quê? Porque é meio-dia? Não, porque uma parte do seu cérebro determina isso.
Sim. determina comportamentos que se repetem. Isso para nos ajudar, para nos auxiliar no dia a Claro, para dia, nos organizarmos numa para rotina, nos organizar até para numa rotina. sobreviver, para se Ex- garantir em várias coisas. Né? Então, tem esse Exatamente. lado que ele, de certa forma, ele preserva, mas também a gente sabe que ensinamos, o cérebro ele aprende, né? Ele não sabe diferenciar o que é certo e o que é errado. E a gente Exatamente. ensina, às vezes, algumas manobras que não são muito funcionais. E ele aprende, ele começa a repetir aquilo também que você trouxe dentro de uma rotina, né? Quando a gente fala de vários anos trabalhando daquela forma também. Exatamente. E em algumas pessoas, essa associação aí do ganho de prazer e do estímulo de repetir, ele dá um tilt ali, ele dá um curto-circuito, e isso gera o comportamento compulsivo. Isso explicaria um pouco a compulsão do usuário de drogas, né? Não é falta de Compulsão tem o informação. mesmo mecanismo para qualquer Isso, coisa, comida, droga, exatamente, até exatamente. por dependência emocional, é o mesmo, Isso, né, são adictos. isso. Nós somos jovens, né, Simone? Mas a gente já passou por uma fase em que a gente achava que um adicto ele usava droga por falta de informação, né? É claro que não é por falta de informação. Um jovem hoje ele não vai procurar essas drogas sintéticas por falta de informação. Na verdade, ele tem todas as informações. Né? Mas é que o cérebro ele recebeu essa recompensa, ele para algumas pessoas ele vai dar esse curto-circuito e ele vai solicitar essa recompensa com uma intensidade maior. Sim, sim. Seja ela do uso do crack, da cocaína ou das drogas sintéticas que nós temos aí, que eu até perdi, Sim, né, é, a é a quantidade é mesma tão coisa. grande, mas ele vai ficar martelando em cima de você com o alimento, por exemplo, até a hora que você vai ceder, você vai usar a droga ou você vai se alimentar de uma maneira incorreta. Aí você, logo a seguir, você fica chateado, fica deprimido, fica mais Aí vem a sensibilizado, culpa, exatamente. a culpa, e aí o cérebro novamente vai te estimular, e aí você vai cometer o mesmo erro. Então é tão Sim, difícil tratar a compulsão do obeso, como é difícil tratar a compulsão do alcoólatra, do usuário de crack, de cocaína. Então a gente deveria colocar essa em uma mesma razão, né, para a gente sim. perder um pouquinho o preconceito da compulsão alimentar, né? Achar que é uma falta de Como controle, se o indivíduo estivesse fazendo tudo errado. Então, olha, se você fizer como se esse fosse um regime, se boicote dele você mesmo. fizer esse exercício físico, tudo vai dar tudo certo. E não é assim. Né? Cada caso É, precisa de uma atenção especial e de uma manobra diferente. Né? Então, são metas terapêuticas diferentes para cada um. exatamente. Eu estou pegando ganchos, tá? A gente não conversou antes, a gente não combinou nada, Sim, não, mas eu acho e isso eu, ótimo. A gente vai e eu não aqui estou lendo pensando aqui, e conversando. eu não estou lendo se tem alguma pergunta. Se você pescar alguma coisa aí, você Não, me eu estou fala, vendo. tá? Só estou todo mundo aqui falando que te adora, que te ama, o top das É, galáxias. Está vindo, não, assim, muitos carinhos. não, isso, eu agradeço muito isso, mas isso é tudo bobagem, tá? Deixa eu falar, você falou da atividade física. Esse é um outro, é o calcanhar de Aquiles do obeso, né? É porque você não faz atividade física, porque você não faz, você não vai, você não se esforça, tal. Realmente, a atividade física, ela é uma coisa muito boa. A gente deve procurar fazer, deve fazer parte da nossa rotina. Ela é muito interessante para Para vários tudo. aspectos na nossa vida. Ela vai melhorar é, o nosso cardiovascular, ele vai auxiliar o coração, o pulmão, vai estabilizar um pouco esse processo, ele vai ajudar a manter o cálcio nos ossos, né? Não adianta você ficar se alimentando com cálcio, ficar tomando comprimidos de cálcio, se você não usar o seu sistema ósseo articular, se você não chacoalhar o seu esqueleto, o seu organismo ele é Chacoalhar. inteligente. Ele vai falar, olha, ele não está precisando de cálcio no osso, eu vou levar o Exatamente. cálcio para outro lugar. Então, Exatamente. então, a atividade física ela é muito importante na nossa vida, ela deve ser feita, tá? Mas existe um porém aí, né, que é uma falácia social.
é uma falácia aí, um erro de interpretação. A atividade física, ela não tem o poder que as pessoas acham que tem sobre o controle do peso. Infelizmente, não tem. Ele tem sobre tudo isso que eu acabei de falar, mas sobre o peso, ele não vai conseguir funcionar como as pessoas acham que funciona. Quer dizer que se eu entrar num programa de atividade física, eu vou emagrecer, aí eu vou poder comer um pouco mais porque eu vou emagrecer, porque isso nunca vai acontecer. Porque a única atividade física que consegue manter você dentro de um peso adequado, que tem uma autonomia suficiente para isso, é a atividade física de alta performance, que ela é reservada a um pequeno grupo da nossa sociedade, que são os atletas, que são os jogadores de futebol, de basquete, que eles vão viver disso profissionalmente, então ele pode ter uma dedicação de um tempo maior da vida deles para essa atividade física, do dia deles para essa atividade física, mas também a gente sabe que isso só vai ser possível por um período de tempo da vida dele, 10, 20% da vida dele. A vida de um atleta de alta performance é curta. E a maioria deles, quando encerra a carreira de alta performance, eles desenvolvem obesidade. Por quê? Porque o exercício moderado, ou aquele que faz bem para a saúde e tal, ele vai continuar fazendo muito bem para a tua saúde. Você deve fazer exercício até quando você tiver 100 anos, mas não focado na perda de peso. Porque aí, senão você se frustra, né? Quando você coloca as suas fichas na aposta errada, e aí você não obtém a recompensa, aí você se frustra e aí você desiste. Tá vendo? Eu estou fazendo exercício, mas eu não estou emagrecendo. E aí você mas não é para emagrecer. Exatamente, você está fazendo exercício com outros objetivos. Você vai fazer exercício moderadamente, você vai fazer exercício nos intervalos do dia que são possíveis para você na fase da vida que você está. Se você está fazendo faculdade, se você está na pós-graduação, se acabou de nascer seu filho, ou se você está no segundo filho, é claro que você vai ter que, em determinados períodos da sua vida, diminuir o seu tempo dedicado à atividade física. Eu já fiz isso, eu gosto muito de atividade física, eu gosto muito de correr, mas vários períodos da minha vida eu tive que abrir mão disso para dar mais atenção para o outro lado. E aí o outro controle vai ter que ser maior, né? Então, vamos segurar por outro lado. Sim, né? A questão da compensação. Até eu vejo aqui, né, tem muito a ver do que nós estamos conversando, a Sara Carvalho falando que ela tem 9 meses de cirurgia, mas ela vê muitas pessoas dizendo que houve reganho. Né? Então, veja só, Sara, o que nós estamos conversando. Quantos fatores, né, para desenvolver uma obesidade e também no pós-bariátrico para ter o reganho. Não é à toa. Não é que a cirurgia não funcionou. Ocorreram vários fatores. Fatores psicológicos e coisas que você está passando de ansiedade, de você continuar com o mesmo padrão de comer talvez pouco, porque tem um estômago reduzido, mas de continuar não comendo bem ou comendo coisas muito calóricas. Né? Eu várias vezes escutei assim... eu consigo comer pouco, mas então, como eu gosto muito de doce, então, ao invés de eu comer um caldo, eu vou tomar um copinho de leite condensado. Né? Então, então, quer dizer, se você continua, né, com esse estilo de dieta, você não faz um exercício físico, ou se talvez você seja muito ansiosa, não cuida dessa parte... Então, são os mesmos fatores, eu acredito, que levam o indivíduo a ser obeso, como são os mesmos fatores que faz obter reganho de peso depois de uma bariátrica. Exatamente. É como aquele equilibrista do circo, né, que coloca lá os 3, 4 pratos e fica rodando, né? Mesmo depois de feita a cirurgia, de ter essa ferramenta, você vai ter que ficar prestando atenção em todo aquele processo. E se você bobear em um lado, bobear em outro, se for do lado emocional, se for do lado orgânico, se for um pouco menos de desatenção na atividade física, se você está pressionado demais no seu trabalho, metas a cumprir,
e aí você não Liberando perceber que cortisol. isso, e você não perceber que isso está interferindo no seu transtorno de ansiedade, e você não procurar tratamento para o transtorno de ansiedade, né? O paciente que faz a cirurgia bariátrica, que faz o acompanhamento emocional, que continua olhando para o seu lado emocional, porque a cirurgia vai ter um poder muito pequeno sobre o seu lado emocional. Né? Sim. A fome, saciedade, tudo isso é território X. Ansiedade, compulsão, o lado da depressão é território Y. Você continua tendo que dar atenção para esse lado. Né? Agora, se você Uhum. acha, não, eu nasci assim, vou morrer assim, isso é assim mesmo, eu sou ansioso mesmo, tal, se você vai deixar de olhar para esse lado, dando importância para ele, provavelmente você vai ter mais dificuldade de lidar com a sua doença, tendo feito a Uhum. cirurgia ou não. Né? O controle do Sim. lado emocional, ele é fundamental para o sucesso nesse processo. Sim, também a rotina que você leva, né? Quer dizer, você aí, à medida que você escolhe fazer uma bariátrica, você está partindo por uma empreitada, né? Então, a bariátrica ela vai reduzir o seu peso, tudo, mas a manutenção também depende muito de como que a pessoa leva isso adiante, né? Quer É um dizer, leão a prodígio. bariátrica ela até te dá um suporte mais confortável, porque né, pelo que eu escuto, as pessoas obesas elas não vão à academia, doutor Marcos, porque elas têm vergonha de ir à academia. Elas não vão andar na rua, correr nos parques, porque elas têm vergonha do corpo delas. Então fica aquele ciclo vicioso, naquele sedentarismo, tudo que ela precisava fazer, ela não faz, né, por questões sociais, por questões de autoimagem, tudo. À medida que vem a bariátrica e tira alguns quilos, ok, legal, você está mais leve, teu joelho já não dói para fazer uma caminhada, você já está com menos quilos, então você não se sente tão inadequada de participar, né, de uma academia, tudo. Então, ela te traz possibilidades, mas ela não é a garantia. É, exatamente. E essa história do reganho de peso, eu nem sei se ela existe, essa palavra no vernáculo, ou se ela é um neologismo que as pessoas ficam repetindo aí, né? Reganho de peso, né? Mas o ganhar peso depois, voltar a ganhar peso depois da cirurgia é uma outra falácia, né? Um erro de interpretação. A gente sabe que a doença obesidade é uma doença progressiva. Então, ela é crônica, ou seja, ela não tem cura, mesmo a cirurgia não Sim, representa a cura da doença, ela é uma ferramenta de sim, controle. de Em segundo controle. lugar, além de ser crônica, ou seja, não tem cura, ela é progressiva, isso para todos os obesos. Então, ela desencadeou lá quando você tinha 30 anos, 33 anos depois de uma gestação, ou foi na adolescência, mas a verdade é que ela tendo desencadeado, ela vai continuar com você para o resto da vida. Sim, Aí você vai tentar uma forma de tratamento, de controle, seja ela por nutrição ou por fazer o regime que você falou, vários deles aí, da lua, do astronauta, disso, daquilo. E aí você consegue, às vezes, controlar a doença e perder 5, 7 quilos, 10 quilos. Passado um período de tempo, que varia muito de pessoa a pessoa, a tendência é você voltar a ganhar peso e, infelizmente, você não volta para o peso que você tinha. Se você estava com 80, quando você volta para 83, 84. Aí você faz uma nova tentativa. Quando você voltar, você vai para próximo de 90, 92. Então, isso é eu não estou assim rogando mesmo. praga, não estou falando mal. Não. Não, Isso é é a porque é realidade. crônico, é Porque é crônico. Não adianta isso, você parar a dieta, porque se isso, parar a dieta, você vai voltar a ser obeso. isso. É crônico e, infelizmente, é progressivo. E é nessa progressão do ganho de peso é que as outras doenças vão pegar carona. Então a pressão vai começar a ficar alta, o cardiovascular vai acusar o golpe, o metabolismo vai começar a ter erros, você vai ter uma resistência periférica à insulina,
depois o diabetes, colesterol triglicérido vão aumentar, as alterações articulares, né, o seu joelho começa a sentir essa dificuldade, a grande queixa. Isso. Então, essas doenças, elas vão caminhar juntos, né? Por isso que a gente diz de obesidade mórbida, não é tanto no sentido de morte, mas é mórbido porque ela se agrega, se associa com outras doenças. E é progressivo, tudo vai piorando, né? Exatamente, todo o quadro vai piorando. Exatamente. Então, quando você faz uma cirurgia bariátrica, o indivíduo estava com 120 quilos, 130 quilos, diabético, hipertenso, colesterol alto e problemas articulares. Aí ele vai para 70 quilos. Ele melhora todo esse perfil, né, de diabetes, de pressão, de colesterol, tal, melhora a qualidade de vida. Tal. Depois de 6 anos, 8 anos, essa doença ela é muito complicada, né? Se não fosse, a gente não estava falando tudo que a gente está falando agora. Então, alguns aspectos dessa doença, alguns aspectos da sua vida podem se intrometer de novo e dificultar um pouquinho esse processo. Então, de 130 que você abaixou para 70, você vai para 80 ou para 90 quilos. Aí as pessoas já vão rapidamente dizer, tá vendo? Nem adiantou fazer a cirurgia, olha que bobagem, porque fez a cirurgia e engordou de novo. Então, eu acho que isso é um erro grande de interpretação. Tá? Porque essa pessoa, tudo bem, ela pode se frustrar um pouco, eu não estou mais com 70, eu estou com 80 agora, eu estou com 85. Tá certo. Mas, se você tivesse continuado com o 130 exatamente. que você estava, você estaria quanto que você estaria? 140, 150, todas as suas doenças teriam piorado e até, muito provavelmente, você nem estaria vivo. Então, é ridículo essa comparação de um com o outro. Sim. Tá vendo? Ele voltou a engordar e voltou a ter... Não, nada disso. Porque ele está com 85, mas garantiu, 90, conseguiu manter saúde. Isso. Por um tempo mais prolongado. A bariátrica não é para deixar ninguém lindo, maravilhoso. A bariátrica é talvez você impedir um percurso, né, de um processo, né, acelerado do seu organismo de obesidade que começou a trazer uma série de comorbidades. Então você consegue cortar esse processo que talvez você pode ter ganho novamente de peso, mas você não está partindo daqueles 150 quilos que você tinha. Exatamente. E, muito provavelmente, você vai ter esse ganho que você não gostou, mas você não readquiriu o diabetes, você não readquiriu a hipertensão, o seu colesterol continua controlado. Então, isso não é um fracasso, né? Não, e você até ainda consegue fazer exercício físico. E a ferramenta não está te impedindo de trabalhar, porque sabe, doutor Marcos, assim, eu me comovo bastante com meus pacientes, né? Eu consigo entender as dificuldades. E quando encaminho para mim para eu fazer uma avaliação, né, para a pessoa fazer a bariátrica, então eu escuto as histórias. E é uma história de muito sofrimento, de muita cobrança. É uma história de um sentimento de incapacidade, de se sentir inadequado. Aí a pessoa obesa, né, quando ela desenvolve obesidade, ela já não pode viajar para qualquer lugar. Ela não consegue mais fazer caminhada. Não tem como ela acampar, não tem lugar para ela. Ela não vai mais dançar, né? Ela não vai fazer uma série de coisas. Então, começa uma limitação muito grande, né, da vida. E aí ela se resume a trabalhar, e aí começa a doer joelho para dirigir. Ela vai subir uma escada, então eu escuto relatos assim, eu vou subir uma escada, eu tenho que chamar minha secretária para levar minha mala, porque eu subir sozinho não dói meu joelho, mas com a minha mala dói. Né? Então, olha onde chega. Né? E o quanto que as pessoas cobram muito, fora apelidos, né? E você não tem acentos, você não tem nada, o gordo atrapalha. Né? O gordo atrapalha dentro de um ambiente, né? E o gordo sua, as pessoas falam para ele que ele é fedido. Né? Então, tem tantas coisas que a pessoa obesa traz que a gente consegue entender o quanto que ele sofre.
né? Nenhum obeso parte para uma cirurgia bariátrica, inicialmente, para ficar bonito. Ele vem com um container de desolação tão grande, né? E quando eu converso com eles, né, até eu falo um pouco sobre se preparar para a cirurgia, começa a tentar comer de 3 em 3 horas para o teu cérebro começar a entender que você precisa trabalhar dessa forma, faz exercício respiratório, tudo, e também do pós-bariátrico, né, da paciência que ele precisa ter, que por mais que ele vai tomar sopinha, ele não vai ter tanta fome, né? Fala assim, ai meu Deus, como que eu vou sobreviver tomando um copinho de líquido de sopinha? Eu falei, mas você não vai ter fome, acorda, né? Você não vai ter fome, você vai tomar, às vezes até empurrado aquele copinho, né? Vai ter que tomar água devagarinho, e também muitos que depois, eles falam, eu descobri um novo universo, porque ele estava há 30 anos vivendo como obeso, e eles têm uma sensação, depois que eles perdem quilos, de uma felicidade tão grande que eles sentem que eles podem tudo. Eu posso tudo. Né? Então, isso daí é uma coisa que dá uma satisfação muito grande, porque quando eu faço a entrevista com eles, eu falo, olha, eu quero notícias, né? Depois que você fizer a cirurgia, eu quero conversar com você depois de uns 4 meses, para saber como é que estão as coisas. E eles falam emocionados, doutor Marcos, que o quanto que eles estavam doentes. É verdade. E uma coisa que eu também acabou se tornando uma novidade para mim, é esse perfil, né? O grau de sofrimento entre o homem e a mulher, ele é diferenciado, né? Sim. Porque a gente, como homem, assim, a gente não percebe que eu não tô querendo, né? Mas assim, o universo feminino, ele é diferente, né? Ele é mais cruel nesses aspectos. Tem mais cobrança. De cobrança e de comparação. E as crianças obesas, as meninas obesas, as adolescentes obesas, infelizmente, elas são vítimas de muito mais crueldade até do que o mundo masculino. E às vezes eu acho que... Às vezes as pessoas me perguntam, né? Um adolescente, se ele deve ser operado ou não, qual a idade ideal para se fazer a cirurgia bariátrica. Eu já fui muito mais assim, não, vamos esperar um tempo, vamos esperar amadurecer, isso, aquilo. Mas quando eu entrei em contato com esse universo do adolescente, do adulto jovem, do sofrimento. E se você pensar que a vida não volta para trás, né? Quer dizer, ele vai passar todo esse período que seria um período de descobertas, de renovações e tudo, ele vai passar todo esse período carregando o peso da doença, obesidade, e a gente vai estar esperando o quê? Né? O amadurecimento do quê? Né? Não, e a privação, ele vai voltar a viver isso de trás, ele não vai voltar. Não vai. Né? Então, a privação, doutor Marcos, poxa, a gente lembra da nossa adolescência, das nossas aulas de educação física, de aprender o vôlei, de participar do campeonato interescolas, de ir aos bailinhos, de comprar uma roupa bonita, de se achar bonito, né? De acampar, né? De fazer trilhas. Ele vai perder tudo. Não, é uma coisa para se pensar. Eu acho que hoje não é lógico, que tem todo... devemos operar o adolescente. Não, eu acho que a gente tem que analisar tudo com muito mais critério, né? É muito fácil chegar, Sim. Não, peraí, vamos esperar amadurecer, vamos... Assim, é uma linha de raciocínio, mas existem outras linhas de raciocínio que devem ser ponderadas, né? Que a gente tem que deixar, às vezes, a ciência um pouco de lado, a poderosa ciência um pouco de lado, e a gente tem que voltar a pensar, né? Raciocinar. Mas é muito difícil fazer decisões, né, doutor Marcos? Pensar e fazer decisões, né? É isso.
É Eu não sei muito difícil tomar. como é que nós estamos de tempo, Simone? Então, nós já estamos com 1 hora. Mas aí eu queria É, pegar, né, trazer uma experiência também que, em relação a eles isso. cortam automaticamente o Instagram ou Não, não? não, não. Agora tá mais tranquilo. Ah, então tá bom. Uma coisa que eu conversei também com uma psiquiatra, né, para Hum, ver o quanto, né, que a obesidade atrapalha muito. Muitos pacientes com casos psiquiátricos, né, esquizofrenia, psicoses, até compulsão, ansiedade, que tomavam medicações fortes. E esse organismo do obeso, eu acredito que na obesidade o seu intestino tem uma absorção diferente. Então, eles perceberam também que, à medida que essas pessoas fizeram a bariátrica, as medicações psiquiátricas diminuíram as miligramas consideravelmente. Então, a pessoa teve uma qualidade de vida de perder peso, né? Porque a gente sabe que tem muitas medicações que engordam, né? Antipsicóticos, tudo. exato. Então, à medida, eles perderam peso, ganharam qualidade de vida, e eles não precisam tomar miligramas altas, porque aquele intestino, ele consegue fazer uma absorção melhor, né? Então, eu vejo casos psiquiátricos melhorar. Antigamente pediam para fazer avaliação psicológica para ver se a pessoa tinha compulsão, então talvez, ou muita ansiedade, então talvez ela não seria um bom indicativo para cirurgia bariátrica. E hoje não, né? A gente já percebe que diminui a compulsão, né? Aquela trama daquele sistema do funcionamento, ele já começa a ter um outro tipo, né, sistêmico dentro da comunicação desses órgãos. Então, melhora a compulsão, melhora quadros psiquiátricos, né? Então, hoje também a gente tem outras informações, né, de estudos longitudinais, essas pessoas que fizeram, e tem até algumas síndromes, né, como síndrome de Down, alguns autistas, e aquela síndrome de Prader-Willi, que eu tinha uma criança que você deixasse uma carne descongelando em cima da pia, ela comia aquilo cru, né? A síndrome de Prader-Willi tem uma compulsão muito grande e eles morriam cedo por causa da obesidade, né? E eles começaram a fazer também cirurgia bariátrica e começaram a ter uma resposta muito boa nisso, né? Então, a cirurgia bariátrica, ela vem, eu percebo, como uma ferramenta para trazer uma possibilidade de talvez contribuir para um tratamento de alguma coisa que você vai ter para todo sempre. Obesidade para todo sempre, ansiedade para todo sempre. Exatamente. Ela veio contribuir, ela não veio resolver ou retirar. Exatamente. A maior parte desses doentes que tem uma compulsão severa antes da cirurgia, e ele vai continuar precisando de um tratamento psicológico ou psiquiátrico, vai Sim. precisar continuar com medicações para esse controle de ansiedade, depressão e compulsão. Sim. Mas, sem dúvida, em doses menores, às vezes períodos mais espaçados, ele vai conseguir descontinuar o uso em alguns períodos melhores da vida dele. É claro que ele está num momento profissional mais estressante, ele vai precisar de mais ajuda. Se ele tiver num período um pouquinho melhor, ele pode até descontinuar algumas medicações. O que ele não pode é dar as costas para o tratamento. Achar que a cirurgia resolveu a minha compulsão, resolveu isso, resolveu aquilo, então eu não preciso mais. Esse é o caminho do fracasso, né? Mas que ela vai amenizar tudo isso, ela vai amenizar. Ela vai trazer uma possibilidade ela ameniza, né, assim, algumas coisas para você poder trabalhar bem as suas outras questões, né? Então, assim, eu acho que, assim como um alcoólatra para sempre será alcoólatra, ele vai ter controles. Uma pessoa que tem todo um sistema que desencadeia uma obesidade, ela é obesa para sempre. Ela precisa sempre tomar cuidado, ver a sua alimentação, né?
ficar um pouco de olho na balança, fazer, já que ela teve a possibilidade de perder tanto peso, de não deixar isso acontecer outra vez, porque o organismo dela, às vezes, tem aquele código, que aí tem essa coisa do reganho de peso que as pessoas falam, né? Às vezes eu fico muito tempo no consultório mostrando para a pessoa que, às vezes ela volta com 6, 8, 10 anos, eu ganhei 10 quilos, e a sociedade coloca na cabeça dela que ela é um fracasso total, né? Então, primeiro eu tenho que mostrar, olha, a sua cirurgia é um sucesso. Você está diabético, está hipertenso, então a cirurgia é um sucesso. Você voltou para os 130, 140 que você tinha, não. E se você tivesse os 140, na verdade você teria 150, 160. Então, sim, teria o dobro. O que você tem é um sucesso. Mas você gostaria de melhorar um pouquinho essa performance? Vamos buscar esse caminho. A ferramenta continua aí, você diminui um pouco a sua atenção nesse aspecto ou naquele aspecto. Vamos retomar esse tratamento, vamos retomar esse cuidado, você vai se recuperar. Mas daí, de dizer que pronto, é reganho e é um fracasso total, não, eu acho que isso é Como você estaria com aquele peso anterior? Exatamente. É isso mesmo. Eu não sei se você quer terminar ou não, mas eu vi um certo burburinho aí em relação a adolescente, né? O adolescente tem um perfil emocional também carimbado, né? O adolescente, ele tem todos nós já tivemos isso, a sensação de ser super, né? Nada vai acontecer comigo. Por isso que o adolescente, ele é mais corajoso, ele salta mais, ele pula mais, ele dirige embriagado, ele se sente o super-homem. Eles têm uma sensação que é própria da idade, dos hormônios e tudo, que nada vai acontecer, nada de ruim vai acontecer com ele. Ele não consegue ter esse raciocínio. Com o tempo, o amadurecimento do cérebro e o amadurecimento hormonal vai trazer isso para ele. Mas esse julgamento, o adolescente não tem, a criança e o adolescente não tem. Então, por isso que eu não estou fazendo assim, vamos operar os adolescentes, vamos operar mais jovens. Mas eu não tiro essa possibilidade. Só que eu transfiro muita responsabilidade para os pais. Porque se o adolescente não tem isso dentro dele, não é da natureza dele ter isso, então se você vai fazer uma cirurgia no adolescente, os pais têm que estar no vão precisar ficar de olho, vão precisar cuidar. Ele não tem capacidade de se cuidar, de se limitar. Não tem essa capacidade. Isso é próprio do adolescente. O adolescente não tem essa capacidade. E muitos adultos jovens não têm essa capacidade. E hoje a gente tem uma geração de pais hoje muito tranquilos, né? Muito frouxos, né? Muito sossegados, né? Então, assim, uma pessoa de 30, 40 anos, se ela não fizer o que ela tem que fazer, se ela fizer a cirurgia... Ela é responsável por isso. Ela é responsável por isso. Um adolescente, sinto muito, ele não é responsável. A responsabilidade é maior dos pais. Então, você tem que dividir isso com... Realmente, o pai tem que ser aquele pai que vai saber falar não, ditar as regras e fazer mostrar o caminho com mais firmeza e cuidar melhor. Exatamente, doutor Marcos, porque até na avaliação psicológica para bariátrica, né, a gente não avalia só a história e os aspectos emocionais. Eu preciso ver se aquela pessoa ela tem uma capacidade cognitiva de escolha, de se cuidar, de entender as privações que ela vai precisar. Então, eu preciso ver se ela tem até uma condição cognitiva de autocuidado. O adolescente, não vamos esperar isso dele. Então, a gente vai precisar, quando entrar essa gama de adolescentes, a gente vai precisar avaliar essa dinâmica familiar, né? Até que ponto ela tem esse senso de responsabilidade de cuidar desse adolescente que precisou fazer uma intervenção. Exatamente. Eu estou vendo algumas perguntas sobre... Ele conhece uma pessoa, duas pessoas que fizeram e se tornaram alcoólatras, né? Ficaram compulsivas. Isso é outra falácia, né? Isso é outro erro de comportamento, né? Eu nunca, em todo esse tempo, eu nunca conheci nenhum doente bariátrico que se tornou alcoólatra, né? Eu tenho muitos relatos, de pessoas que já viam, onde já havia
o hábito, a doença, a adicção, já viu o flerte com a bebida alcoólica, já viu o abuso, o histórico de abuso da bebida alcoólica, fizeram a cirurgia e continuou tendo o desenvolvimento da doença, do alcoolismo, de uma maneira... Exatamente. Quer dizer, você perdeu a compulsão ao comer, isso. Mas você ainda continua com a mesma ansiedade, você continua com a mesma rotina entravada, tudo, você só desviou. Então, você comia muito, agora você bebe muito. Não é que a bariátrica fez isso. O teu estilo de vida, a tua engrenagem, é que fez você procurar outra compulsão. A cirurgia bariátrica não tem o poder de curar a ansiedade, de curar a compulsão, e também não tem o poder de desencadear isso. Eu acho que é um conto de fadas na cabeça das pessoas, né? Ela não tem essa capacidade. Agora, realmente, ele já era compulsivo, já tinha aquele probleminha no cérebro, do núcleos accumbens, aquilo que a gente já discutiu no começo. Aí ele tirou um dos núcleos de compulsão, que era o alimento. É óbvio que ele vai focar. Se ele não procurar tratamento, não é que todo obeso vai... Mas se ele não procurar tratamento, se ele não olhar direitinho para esse lado, se ele não valorizar se ele tiver esse perfil, ele talvez vai passar, né, de uma compulsão para outra. Exatamente. Mas se ele procurar o acompanhamento correto, se ele pegar, olha, realmente eu sou compulsivo, todo obeso é compulsivo. Então vamos acompanhar, vamos fazer a cirurgia e acompanhar isso com critério, com cuidado, com a ajuda do profissional que for necessário, seja ele o psicólogo, o psiquiatra, acupuntura, o que seja, mas não dar as costas para esse processo. E aí, isso não vai acontecer, você vai aumentar as suas chances de sucesso. Exatamente. A cirurgia bariátrica não tem esse poder tão que as pessoas enxergam assim. É uma coisa até Sim, ela traz uma possibilidade para facilitar daquilo que você adoece. E aí você vai precisar continuar cuidando. Ela não veio trazer cura. Exatamente. Ela veio trazer possibilidades para facilitar você dentro de um processo de tratamento que você precise, seja orgânico, seja mais num contexto psicoterapêutico, não é, doutor Marcos? Exatamente. E tem uma outra pessoa que falou aí que ela fez a cirurgia há 3 meses e está com insônia. Se tem a ver com a cirurgia e tal, pode ter a ver sim com a cirurgia, né? Eu falei no começo da nossa discussão, a chacoalhada que a gente dá nos hormônios, nos neurotransmissores, no diálogo de todas essas substâncias químicas com o cérebro. Então, ela tem, assim, por hábito, desencadear coisas muito mais benéficas do que alterações que causam desconforto. Mas ela pode causar, sim. Pode causar transtorno de humor mais agudamente nos primeiros meses. Então, tudo isso... É um organismo se readaptando com uma nova condição química e de funcionamento, não é, doutor Marcos? Exatamente. Então, se você está com... E aí eu vi a seguir, mas eu fiz a cirurgia e não tive insônia. Cada organismo vai responder de uma maneira. Mas se você está 3 meses com insônia, dificuldade para dormir, também não é culpa sua, não é, é porque você está ansioso. Não, você precisa de acompanhamento. Você vai conversar com a sua psicóloga, vai conversar com o psiquiatra, vamos ver como é que está esse transtorno de ansiedade. E aí você vai corrigir isso de uma maneira até mais fácil. Depois da cirurgia, essas correções realmente elas se tornam mais fáceis, né? É o que você falou, com doses menores, com medicações mais simples, você estabiliza isso, essa enxurrada de alterações hormonais diminui com o tempo, e aí você consegue ter um grau de adaptação. Começa a estabilizar. Não, e o importante é assim, investigar. Né? Tem algum desconforto, apareceu algum tipo de sintoma de comportamento diferente? Procura o seu médico, né, que fez a sua cirurgia, ele também né, conhece aí, algumas questões, ou então procure um psiquiatra, investigar o que está acontecendo e não ficar atribuindo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo, né? Procurar resolver, que às vezes é uma coisa simples. Na verdade, a gente precisa ser mais humilde, né? Humilde com essa doença, né? Tanto médicos, psicólogos, psiquiatras, os próprios pacientes, né? A gente tem que ter um pouco mais de humildade, né? Falar, olha,
É difícil tratar essa doença, é uma coisa, é um histórico complicado, é uma doença multifatorial, ela envolve sintomas graves, alterações emocionais graves, então a gente tem que abaixar a bola, ter humildade e fazendo as coisas um passo de cada vez e resolvendo os problemas. Não abandonar, não... Ah, eu fiz a cirurgia, claro. Então ela é um fim em si mesmo, né? O fato de eu ter feito a cirurgia já resolveu o meu problema. Isso nunca vai acontecer, né? Vai ter para todo sempre. A doença vai continuar com você, vai ser um leão por dia, e você tem que continuar olhando para os seus aspectos orgânicos e emocionais. Sim. Mas ela dá certo, né? Ela é uma possibilidade muito boa, né? Com certeza, com certeza. Tô falando demais, né? Tô falando demais. A gente pode... Não, imagina. Mas nós podemos marcar também outras... Vamos marcar outro dia, a gente conversa. Outros dias para dar continuidade e falar assim, porque eu, com essas avaliações, eu percebi... Né, quando a gente está obeso, nós temos as nossas questões, mas aí eu comecei a perceber nas histórias que as pessoas traziam, muito sofrimento, né? E uma vontade muito grande de viver, de que tudo dê certo. Então, tudo isso vale a pena. Não é mesmo, doutor Marcos? Eu também acho. E vamos manter as portas sempre abertas. Sim. Não ter preconceito em relação à doença. E quando você quiser conversar, é só me chamar, eu estou aqui à disposição. Ótimo, eu não tenho o hábito de preparar coisas, assuntos. Nem eu, doutor Marcos, eu também. Você vê, a gente conseguiu aqui, a gente foi fazendo bate-bola, eu prefiro assim. Ok? Eu agradeço de coração, muito obrigada. Muitas pessoas estavam esperando, né, esse podcast com o senhor. E é isso aí, vamos trabalhando, doutor Marcos, para trazer qualidade de vida para as pessoas. É isso mesmo. Então, tchau, gente. Um beijo a todos lá da clínica. Obrigado. E vamos nos encontrar mais vezes. Tchau, tchau, querido. Com certeza. Tchau, tchau.